hoje em dia, cada vez mais, está havendo uma mudança nisso. A publicidade, por exemplo. Nós andamos pela rua olhando os outdoors. Eles estão cheios de figuras. O que menos tem é a escrita. Escrita alfabética. Mas tem outra coisa. Porque justamente depende da forma como vai interagir com o leitor. Exatamente. Se você faz um outdoor cheio de texto, você que vai passando não tem tempo de ler. Como na oralidade também nós temos o gesto. O que é um gesto? Um gesto é um desenho fora da mente daquilo que estou pensando. Eu digo, era grande, era pequeno, né? Era bem pequenininho, ou eu digo que era bonito, então, ou faça qualquer coisa. Os gestos, a nossa gestualidade, assim, assim, né? Assim, eu posso, esses gestos todos, eles são itens lexicais, na verdade, na oralidade. Eles funcionam como substitutos de palavras. Essa é uma, digamos, uma questão muito importante, porque, inclusive, em culturas diferentes, os mesmos gestos significam outras coisas. Um gesto aqui pode significar uma coisa, num outro, muito interessante, num outro pode ser ofensivo, ou vice-versa. Então, o que nós temos que entender é que essa variedade de manifestações simbólicas são apenas formas para produzir sentidos. E as pessoas, quando utilizam isso, é que produzem os sentidos. Os sentidos não estão nas formas. Os sentidos estão naquilo que as pessoas fazem com as formas, nas práticas sociais. Uma das características da fala, por exemplo, numa conversa, é justamente a troca de turno. Vocês viram que eu tentei entrar 2 vezes na conversa aqui e ele manteve o turno. Na escrita, isso não tem esse problema, porque a escrita eu estou fazendo sozinha. Então, eu decido quando eu vou começar o próximo parágrafo, quando eu vou começar o próximo capítulo do livro, ou não. Numa conversa face a face, com 1, 2, 3, 4 pessoas, essa construção é coletiva. Há uma cooperação. Nesse exato momento, ele poderia revidar e começar a tomar meu turno. Eu vou continuar a falar desesperadamente, até acelerando o ritmo da voz, como uma característica de manutenção de turno. E essa questão é interessante pelo seguinte, Eu só falei? lembrar um aspecto interessante. Nós temos uma forma de tomar o turno, de entregar o turno, etc., que não é a mesma, por exemplo, dos alemães, dos dinamarqueses ou dos chineses. Por exemplo, os dinamarqueses, eles esperam que a pessoa pare e tem que haver no mínimo 1 minuto, ou 1 minuto não, 1 segundo ou 2 de silêncio para o outro começar a falar. Ninguém é assaltado. Ninguém é assaltado no turno. Aqui no Brasil, não. A pessoa está falando, a gente espera que faça um mínimo de pausa, ou baixe o tom e a gente entra e toma a palavra. Então, nós somos assaltantes contumazes das outras pessoas, né, quando falam. Mas tem também o fato de você esperar com quem você está falando. Né? Então, se eu estou com uma pessoa que é mais íntima, numa discussão que esteja mais informal, pode ser que eu me sobreponha a você com mais facilidade do que agora, nessa situação em que nós estamos gravando algo para ser transmitido para vocês que aí estão ouvindo. Então, há uma certa hierarquia, um certo cuidado em deixar o outro terminar o turno para entrar. Eu acho que é importante ver aqui que a questão da oralidade e da escrita está também acoplada aos gêneros textuais que nós produzimos. Nós estamos interagindo numa conversação face a face, ou se nós estamos numa sala de aula, então é evidente que a palavra, em geral, fica com o professor. Então, a ideia é um grupo de passado, um grupo do presente e um grupo do futuro. E ela volta para ele quando o aluno toma, ele distribui a palavra para um aluno, para outro, e assim por diante. Ou se é uma conferência, ou se é um sermão, ou se alguém está contando uma piada. Vejam bem que quando 2 pessoas estão conversando, ou vários, e um diz, eu vou contar uma piada, ninguém interrompe até ele terminar a piada. Porque ele começou um gênero diferente ali dentro, que a gente espera que vá até o fim. E essas coisas são interessantes. Na escrita também existe isso. As pessoas sabem quando alguém está produzindo alguma coisa ou outra coisa. Numa entrevista, a gente sabe que alguém pergunta, alguém responde. Pois bem, voltando agora ao tema exatamente da oralidade da escrita, por que isso em sala de aula? Em sala de aula, normalmente as pessoas acham que devem aprender a escrever e tratar da escrita. Hoje já se sabe que em sala de aula se pode tratar também de fenômenos da oralidade. Por quê? Na família, em casa, naturalmente as crianças, as pessoas aprendem certas coisas. E na escola vão aprender outras coisas, mesmo na oralidade. A escola não deve abandonar o trabalho com a oralidade e pensar que tudo está em casa. Ela tem que cuidar tanto da escrita como da oralidade. Há um aspecto interessante
que não pode ser esquecido quando se trabalha a oralidade e a escrita, a relação entre essas duas modalidades de uso da língua. Trata-se naquele ponto em que os livros didáticos vão analisar, vão fazer exercícios sobre a oralidade. O que eles fazem? Vamos ler. Agora vocês leiam um texto, vamos oralizar. Isto é oralização da escrita. Não se trata de oralidade propriamente. Trabalho sobre escravadorismo, literatura portuguesa. A primeira manifestação da literatura portuguesa é justamente essa primeira escola. Portanto, se o som é uma condição necessária da oralidade, não é uma condição suficiente. Pode haver som e ainda não ser oralidade, como a leitura. Uma criança lê um poema, isso não é língua oral, isto é a leitura de um poema escrito, é a oralização da escrita. Então, por exemplo, o teatro. Que livro é? O Som e a Fúria. Ah, Faulkner. Você já leu? Sim, eu li uma vez na faculdade. Qual faculdade? Fiz letras pelo Instituto Universal Brasileiro. A gente vai ao teatro e assiste um teatro. Assistiu a uma peça muito interessante, todo mundo falou. Aquilo é um texto oral ou um texto escrito? Se eu fosse analisar o teatro. Claro que é um texto que foi uma oralização da escrita. Pode haver formas expressivas daquela escrita, mas por trás está um texto escrito. Quando nós ouvimos no noticiário de televisão, ele só aparece oralmente. No entanto, a pessoa está lendo numa tela a notícia. Aqui é um texto escrito. Se alguém vai fazer uma tese sobre a oralidade no noticiário de televisão, ele está um pouco equivocado, porque aquele é um texto que aparece oralmente, mas por trás ele é um texto escrito. O contrário é uma entrevista que a gente lê, né, nas páginas amarelas de uma revista. Enfim, aquilo foi feito oralmente e está lá agora por escrito. Há textos que originalmente foram produzidos oralmente e só aparecem por escrito. E o contrário, foram produzidos por escrito e só aparecem oralmente. São textos escritos ou orais? Esta imbricação, esta mistura de modalidades é muito comum. Como também existe uma mistura de gêneros, muitas vezes, que eu posso ter numa publicidade uma carta, mas não é uma carta, é uma publicidade. O gênero é publicidade, e não uma carta. Então, seria muito importante que na escola se tivesse um cuidado grande para caracterizar oralidade e escrita como não duas coisas dicotômicas, mas que muitas vezes se imbricam, mas que muitas vezes estão bastante separadas, sem dúvida nenhuma. E aí tem só para concluir esse detalhe que é importante, aí a observar perfeitamente que cada uma vai manter algumas características, mesmo que você vai ler uma entrevista, você vai ver que há algumas características que ficaram lá, né, da edição. Você vai na notícia de televisão, você vai ver que há características que são de um texto escrito, tanto assim que em testes de compreensão de textos de televisão do noticiário, tem uma compreensão muito menor que outros programas de televisão, etc., que são originalmente orais mesmo. Há uma diferença de compreensão na camada popular, por exemplo. A escola existe para ensinar a escrever, sem dúvida nenhuma, mas não precisa ignorar que as pessoas falam, porque quando as pessoas chegam na escola, já sabem a língua. Então a escola não precisa ensinar a língua, porque as crianças, os adultos, os jovens, quando chegam na escola, já sabem a língua. Que a escola precisa ensinar usos da língua, usos orais e escritos. Portanto, não deve esquecer também a oralidade. Por fim, a escola tem que se preocupar não com todos os gêneros textuais da oralidade e da escrita, porque é impossível, mas se preocupar com aqueles que são os mais relevantes no dia a dia, os mais praticados, aquilo que as pessoas, por exemplo, na oralidade, não aprendem diretamente em casa. E, na escrita, aqueles que são mais necessários no dia a dia. Eu não preciso ensinar as pessoas a fazer uma carteira de identidade. Ninguém vai produzir a fazer uma cédula de dinheiro. Não. Tem que ensinar como vai usar uma carteira de identidade. Ensinar como vai usar. Então, certos gêneros, nós temos que ensinar como se usa. E outros, como se produz. Então, depende do que se está tendo pela frente. Eu acho que, no caso da textualidade, na textualização, das práticas linguísticas discursivas do dia a dia, deve haver um bom senso. Algumas coisas a gente ensina como usar, entender, operar no dia a dia, e outras como produzir, como fazer aquilo da melhor maneira para poder apresentar. Então, creio que com isso nós podemos ter uma visão mais clara
que a língua é uma prática discursiva, é um conjunto de práticas sociais e não apenas um conjunto de formas ou de regras gramaticais. Porque essa visão de que a língua é um conjunto de regras gramaticais é uma visão muito formal e muito pobre. E ter a visão de que a língua é um conjunto de práticas sociais, de práticas discursivas, é uma visão muito mais rica, muito mais produtiva e que nos permite perfeitamente ver como a língua funciona no nosso dia a dia. Paulo de Luanda, me mandaram para cá. E Calunga, Calunga, me mandaram para cá. O que acontece é que nós não podemos, portanto, imaginar que a oralidade caiu em declínio, agora é obsoleta, né? É démodé. Não, está completamente na ordem do dia. Falar é normal, natural e está na moda. Ninguém precisa se preocupar com isso. Escrever também está na moda. O que ocorre é que nós temos que dar a cada uma o valor que ela tem. Sela a cartelinha, amigão. Já selou já? Vai passar pela sorte da semana se fica difícil. Não perca, tá? Uma super produção. Descontos de até 50% para você. Vá correndo e não perca. Estrelinha, minha amiga, que brilha e me guia. Uma noite algum dia eu estarei contigo e alcançando o teu céu levarei comigo tua luz, tua alegria, bem pouco de tua vida e se mudares de direção estudarei os astros com estudo, se quiseres seguirei tua pista e na ciência da saudade, brincando de poesia infinita, amizade eu farei sem tua companhia.